Olá, estudante, seja bem-vindo. Vamos resolver aqui, neste momento, uma questão que caiu na prova da SPSEC 2019, tá? Continuando a nossa playlist aí da resolução de Química. Se você quiser acompanhar a resolução com a prova, é só você baixar aí no site da própria SPSEC a prova do tipo A, modelo A, e nós vamos analisar a questão 33, que neste tipo de prova inaugura a prova de Química, tá? Bom, acompanhe a leitura comigo e logo vamos fazer a resolução na lousa. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto Bi no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus-Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente. Então, pause o vídeo, tente responder a questão e logo a resolução comentada. Então, basicamente, isto é uma questão de distribuição eletrônica, tá? Eu montei um quadro aqui na lousa do diagrama de Linus-Pauling, que é, vamos assim dizer, o algoritmo necessário para que a distribuição seja feita de forma correta, tá? O exercício fornece para nós o bismuto, é um tipo de metal representativo. Se você entende bastante tabela periódica, você vai saber que ele está no subnível P, então, ou seja, basicamente a parte direita da tabela periódica para quem está lendo. E então vamos para a resolução, tá? Ele pede aqui o subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica, tá? Então está aqui o bismuto com o número atômico 83, como o próprio exercício forneceu, e aqui o diagrama de Linus-Pauling, tá? Didaticamente, você faz a distribuição nesse sentido, conforme as flechas estão indicadas, tá? Então, só a título de exemplo e exercício, para que você entenda como isso é feito, eu vou pegar um gás nobre, por exemplo, o neônio. O neônio é um átomo que possui um número atômico igual a 10. Então significa que em seu estado fundamental ele também possui 10 elétrons. Então, fazendo a distribuição do neônio, nós chegamos no seguinte: 1s2, 2s2, 2p6. E a distribuição se encerra neste momento. Por quê? Basicamente, você precisa somar 10 elétrons no total. Os números indicados aqui, os expoentes, indicam para nós o número de elétrons em cada subnível. Então, se ele tem o número atômico 10, significa que ele tem 10 elétrons, portanto, eu tenho que somatizar 10. Então, eu tenho aqui 2, com 2, 4, com 6, 10. Para a gente exercitar o que a questão da SPSEC pediu, neste caso, serve também de modo análogo para a distribuição do neônio. Eu quero saber qual é o período e qual é o subnível mais energético. De forma geral, o subnível mais energético é sempre o último termo que você coloca na distribuição eletrônica. Então, basicamente, o subnível mais energético é o 2p6. Mais energético. Para você saber qual é o período em que o neônio está localizado, você olha para as camadas. Bom, o diagrama de Linus-Pauling está disposto de uma forma didática a ponto das linhas corresponderem às camadas dos átomos, segundo o modelo Rutherford-Bohr. Então aqui seria a camada K, aqui seria a camada L, M, N, O, P e Q, respectivamente as 7 camadas da tabela periódica. Então, o que você precisa analisar para saber qual é o período, você precisa olhar qual é o último número, basicamente é o número 2. Então, significa que ele está no segundo período da tabela periódica. E se você quiser conferir, é só analisar uma tabela periódica que esses dados irão bater com a realidade. Então, agora que já exercitamos o diagrama de Linus-Pauling e a distribuição eletrônica, vamos resolver agora o que a questão da SPSEC nos trouxe. Então, basicamente, é o bismuto, como eu disse, é um metal, e nós precisamos fazer a distribuição até chegar em 83 elétrons. Então, vamos começar.
tá? Começa no 1S2, 2S2, 2V6, 3S2, depois acabou aqui e volta lá, 3V6, 4S2, volta 3V10, 3V10, 4V6. Vou continuar aqui embaixo, tá? Então terminamos no 4V6, vamos para o 5S2. 5S2, 4V10, 5V6, 6S2, 4F14, 5V10. E agora o último, que é o 6P6. Só que se você colocar 6P6, você vai totalizar, na verdade, 86 elétrons, se você contar o número de elétrons. Então, você vai colocar 6P3. 6P3. Então, essa é a distribuição eletrônica do bismuto. E agora, respondendo o que o exercício pede, é basicamente qual é o subnível mais energético e qual é o período em que este elemento está localizado no seu estado fundamental na tabela periódica. É isso que eu falei no começo do vídeo. Se você manja de tabela periódica, o bismuto está localizado no subnível P. Então, só com isso você elimina algumas alternativas. Não pode terminar em D5, tá? Não pode terminar em D, não pode terminar em S. E você fica só com duas alternativas, tá? O que vai diferenciar aí é basicamente se ele está no quinto ou sexto período. Então, fazendo essa análise, nós percebemos que o último número que aparece nessa distribuição em relação a camadas é o número 6. Então, significa que ele está no sexto período da tabela periódica. Então, você não pode assinalar a letra D, porque está no quinto. Então, logo ficamos com a alternativa E, uma vez que o subnível mais energético, como eu disse no começo da aula, geralmente é o último subnível a ser distribuído, que é o 6P3, justamente o que a alternativa nos propõe. Então é isso, espero ter ajudado e além disso colaborado com os seus estudos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e aproveite a oportunidade para se inscrever no canal.